Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo depois que você concluí-lo para os seus amigos e familiares lá nas mídias sociais. Porém, vamos estudar agora a palavra de Deus. Preste muita atenção. Nós já estudamos aqui que a porta estreita e o caminho apertado é o Evangelho. E esse caminho apertado e essa porta estreita nos leva direto para a vida eterna. Também aprendemos que a porta larga e o caminho espaçoso é o mundo, é os prazeres carnais. Mas esse caminho apertado, esse caminho largo conduz à morte eterna, que é o inferno. Então, nós aprendemos isso. E hoje Deus vai falar conosco algo muito forte a respeito da porta estreita e do caminho apertado. E está lá no Evangelho segundo Mateus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 14, olha só o que Jesus disse. Acompanhe comigo. Disse Jesus: "E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, que leva à salvação, poucos há que a encontrem", ou seja, poucos são os que entram por essa porta e andam por esse caminho apertado. Então, esse pouco é o que o Espírito Santo quer falar conosco. Poucas são as pessoas que entram pela porta estreita. A maioria delas entram pela porta larga. Poucos são as pessoas que caminham pelo caminho apertado. A maioria das pessoas caminham pelo caminho largo. Por quê? Porque esse caminho apertado, essa porta estreita, que é o Evangelho, que é as palavras de Deus, que é os ensinamentos de Jesus, vai vir contra a nossa carne. É apertado para o ser humano fazer a vontade de Deus e não a dele. É apertado para cada ser humano sacrificar o próprio eu, deixar a inveja, a soberba, o egoísmo. Isso tudo é apertado para o ser humano. É difícil para o ser humano. E por isso que Jesus disse que poucos são os que a encontram, os que entram por essa porta, os que andam por esse caminho. Mas aí que está, é somente esse caminho que conduz à vida, que leva à salvação, que leva à eternidade com Deus. E é por isso que nós temos que estar entre esse grupo dos poucos. São poucos os que entram pelo caminho estreito, pela porta estreita, então nós temos que estar, eu, você, nós temos que nos esforçar contra a nossa própria vontade, contra os prazeres carnais, que pecaminosos, contra tudo aquilo que desagrada a Deus. Temos que nos esforçar, porque o caminho espaçoso é um caminho que a pessoa faz a própria vontade. A vontade que eu estou falando não é uma vontade, um desejo agradável aos olhos de Deus, não. É aquela vontade que é pecaminosa, aquela vontade que desagrada, é a vontade da carne, você está entendendo? Então, no mundo, na porta larga, a pessoa agrada a vontade da carne, a pessoa faz o que ela bem entende, o que ela acha que é certo, a pessoa odeia mesmo, ela guarda rancor, na porta larga ela passa com ódio, ela tem uma liberdade, é uma liberdade falsa. Você está entendendo? Ela tem uma liberdade do quê? Que ela odeia, ela guarda rancor, ela tem inveja, ela faz o que ela bem entende, o que vem nos pensamentos, o que vem nos desejos carnais. Essa liberdade falsa leva ela à morte. Por isso que são poucos os que entram pelo caminho apertado e pela porta estreita. E Deus quer falar conosco isso, que nós temos que estar entre esse grupo pequeno. É, meu amigo, é um grupo muito pequeno, é poucas pessoas que se dispõem a entrar por essa porta estreita. E por isso que você não pode esperar ninguém. Eu não posso esperar ninguém, eu não posso falar, não, vou esperar o meu amigo, vou esperar minha amiga, eu vou esperar minha mãe, vou esperar meu pai, vou esperar meu irmão. Para mim entrar, se eles forem eu vou. Se eles entrarem por esse caminho estreito, eu também entro. Não, você não pode esperar alguém. Eu não posso esperar alguém. Por quê? Porque são poucas as pessoas. Então se eu, você, nós ficarmos olhando para as pessoas, nós vamos estar fora desse caminho apertado, fora do único caminho que conduz à vida eterna com Deus. E não é isso que nós queremos. O nosso espírito almeja, a nossa vida que é em espírito, essa carne vai voltar para o pó.
E aí passa a eternidade. E dependendo de qual caminho nós estamos trilhando, é que vai dizer se nós vamos passar uma eternidade com Deus, que é a vida eterna, ou se então nós vamos passar a eternidade no lago que queima com fogo e enxofre, que é a morte eterna. É o caminho que nós escolhemos andar. Mas lembre-se disso. Poucos são os que entram por esse caminho apertado. E você e eu, nós temos que entrar por essa porta estreita e caminhar por esse caminho apertado, que é o quê? Que é o Evangelho de Jesus, que é os ensinamentos de Jesus. Então começa a ler a Bíblia, obedecer o que ela diz, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então quando você e eu, nós lemos a palavra de Deus e colocamos-a em prática, colocamos essas palavras em prática, assim nós estamos andando, caminhando nesse caminho apertado, entrando por essa porta estreita, ou seja, caminhando em direção à vida eterna. Mas o que o Espírito Santo quer passar é isso. Nós temos que estar dentro desse grupo pequeno. Esse grupo que se dispôs a entrar por essa porta estreita, esse caminho apertado. Então dê tudo de você, se esforce. Poucas pessoas estão dispostas a sacrificar a própria vontade. Poucas pessoas estão dispostas a liberar um perdão. Poucas pessoas estão dispostas a rejeitar a mágoa que guardam no coração. Poucas pessoas estão dispostas a parar de mentir, a parar de defraudar. Poucas pessoas estão dispostas a deixar o adultério, a fazer isso, a fazer aquilo. Ou seja, poucos são os que entram pela essa porta estreita. Não espere por ninguém, porque nós já vimos aqui que são poucas as pessoas. Então quem ficar esperando por alguém, por algo, vai ficar parado e não vai entrar por essa porta estreita e não vai ir em direção à vida eterna. Eu e você, nós temos que tomar a atitude, falar, é estreita a porta, é apertado o caminho, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou me esforçar e vou entrar por essa porta estreita e vou caminhar no único caminho que conduz à vida eterna, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é as palavras de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus é esse caminho apertado. Eu e você devemos andar de acordo com ela e assim estaremos caminhando em direção à vida eterna com Deus. Então, faça isso. Você tem que ser parte, você tem que fazer parte desse grupo pequeno. Amém? Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.